A guerra era uma realidade quase constante da vida no mundo grego. As muitas cidades-estados da Grécia lutavam entre si com frequência, seja por território ou para resolver disputas. Guerras eram travadas no exterior para estabelecer colônias ou garantir bens comerciais. Invasores estrangeiros ameaçavam fazer o mesmo. As guerras desempenharam um papel importante nas lendas gregas. A Guerra de Troia e a história dos Sete contra Tebas ajudaram a formar a identidade cultural do povo. No entanto, a guerra nunca é uma coisa agradável. Enquanto os gregos se preparavam e treinavam para isso, a maioria esperava evitá-la ao máximo possível. No panteão do Olimpo, Ares representava tudo o que os gregos temiam sobre a guerra. Violência descontrolada, agressão e destruição eram tudo da competência do deus. Ares era um deus que poucos amavam e quase todos temiam. Antes de continuar com o tema de hoje, se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para ficar por dentro do universo mitológico. Muitos dos deuses e deusas do panteão grego governavam uma infinidade de domínios diferentes. Atena era a deusa da sabedoria e da guerra. Hermes era ao mesmo tempo mensageiro e pastor. Ares, no entanto, tinha apenas um propósito verdadeiro. Ele era simplesmente o deus da guerra. Ares supervisionava todos os aspectos do conflito armado, da violência e sede de sangue às próprias armas. Ele personificava a coragem e a força dos homens mortais que marchavam para a batalha. Quando a guerra não estava sendo travada, ele voltou sua atenção para bandidos, piratas e assassinos. Sempre que os homens usavam violência e lutavam uns contra os outros, era da alçada de Ares. Mesmo seus papéis mais tangenciais se encaixam nesse propósito. Ele estava associado à ordem civil não por meio da lei e da justiça, mas por meio de homens armados que defendiam os padrões da sociedade. Neste, porém, era tão provável que ele estivesse associado à rebelião militante ou ladrões armados quanto aos guardiões da lei e da ordem. Um propósito justo importava menos para ele do que a violência e a morte de lutar em si, não importa qual a causa. Enquanto o povo grego muitas vezes guerreava entre si e com seus vizinhos, além da famosa cultura guerreira de Esparta, eles normalmente preferiam a busca da paz. Os gregos valorizavam a lei, a arte, a música e a educação enquanto temiam a guerra. Até seu nome atesta as conotações negativas de seu domínio. A palavra grega Ares significa uma maldição ou causa de ruína. Ares era tão temível nas poucas descrições de sua aparência. Hesíodo o descreveu como queimando, um tom de vermelho tão profundo que parecia estar coberto de sangue antes mesmo de a batalha começar. Ares representava uma realidade da vida, mas para a maioria dos gregos, seus atributos não eram as virtudes idealizadas de outros deuses. Na verdade, Ares era tão contrário aos ideais gregos que eles o associaram em grande parte a outra cultura. Ao norte da Grécia viviam os Trácios, um grupo vagamente organizado de tribos consideradas pelos gregos como bárbaras e incivilizadas. O povo da Trácia muitas vezes lutou contra os gregos, sozinho ou sob o controle de outro império como os persas. Heródoto afirmou que eles eram um dos grupos de pessoas mais numerosos do mundo conhecido, e apenas sua falta de unidade os impedia de ser uma grande potência. Ares, dessa maneira, foi identificado com os Trácios. Ele foi considerado seu patrono, e os mitos muitas vezes o fazem nascer na Trácia ou se refugiar lá. Enquanto Ares era um membro do panteão grego e um dos 12 habitantes originais do Olimpo, os gregos hesitavam em reivindicar um deus tão violento e cruel como parte de sua cultura. Eles escolheram, em vez disso, associá-lo a bárbaros de terras estrangeiras. Embora Ares não fosse representante dos ideais gregos, ele personificava alguns traços que eles tinham em alta conta. Ares era forte e corajoso, qualidades necessárias para qualquer homem possuir no mundo muitas vezes cruel da Idade do Ferro. Enquanto os gregos valorizavam a educação e as artes, a guerra e a luta nunca estavam muito distantes da vida cotidiana. Seja sitiando outra cidade-estado ou lutando contra bandidos e rivais em casa, os gregos viam a violência como uma parte inevitável da vida. Os poucos hinos sobreviventes a Ares abordam os atributos masculinos do deus. Ele era severo e forte, ele nunca vacilava na batalha ou se cansava. Ares era barulhento, mas podia ser magnânimo na vitória. Ele era feroz e selvagem, mas lutava por causas justas e vingança justa. Esses traços de Ares eram vistos como distintamente masculinos. As mulheres, por si mesmas, não tinham o vigor e a força que o deus concedeu aos homens. As mulheres que eram exceções a essa visão de gênero eram quase sempre associadas ao deus. As mulheres que lutavam ou enfrentavam homens violentos eram favorecidas pelo deus e muitas vezes vistas como suas filhas.
A extrema masculinidade de Ares era a única maneira de explicar como uma mulher podia adquirir traços como coragem e agressividade. Enquanto a maioria dos homens certamente esperava evitar ir à guerra, se eles tivessem que lutar, eles esperavam imitar Ares. Mas certos mitos sugerem que a masculinidade de Ares poderia ser superada pelos ideais mais cultos e sofisticados da Grécia. Enquanto Ares era conhecido por sua disposição violenta, ele também foi um personagem-chave em um dos casos de amor mais infames da mitologia grega. Ares era mais frequentemente ligado a Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Ele tinha outras amantes, mas Afrodite sempre foi sua favorita, a consorte com quem passava mais tempo e a quem demonstrava mais afeto. Afrodite era igualmente dedicada a ele, ignorando sua natureza temperamental e impopularidade entre os outros deuses. Enquanto beleza e guerra podem parecer um estranho par, as lendas da Grécia muitas vezes pintam guerras como resultado de casos e fugas. Desejo e violência não eram verdadeiros opostos, mas eram vistos como complementares. Um muitas vezes levava ao outro, e ambos levavam os homens a comportamentos extremos. Ares e Afrodite pareciam uma combinação perfeita. No entanto, Afrodite era casada com Hefesto, mas eventualmente acabou se divorciando. Na época da Guerra de Troia, Homero a descreveu como consorte de Ares. As histórias variam quanto ao fato de Eros, o deus do amor, ser filho deles ou ter uma origem diferente. Mas outros filhos da beleza e da guerra foram bem significativos. Muitos deles se tornaram companheiros de seu pai e se juntaram a ele na batalha. Ares nunca estava sozinho no campo de batalha. A religião grega e a dos romanos, que vieram depois deles, personificavam muitas das emoções e forças do mundo ao seu redor. Essas divindades menores eram muitas vezes os companheiros e assistentes dos deuses do Olimpo que eles mais espelhavam. Poseidon, por exemplo, era servido por uma multidão de deuses e ninfas menores do mar, que personificavam partes específicas do oceano, como golfinhos, sal-marinho e ondas. Esses deuses companheiros eram frequentemente considerados como filhos da divindade que serviam. No caso de Ares, muitos de seus companheiros eram tão temíveis e aterrorizantes quanto ele. Estes incluíam Eros, Deimos, Fobos e Eris. Embora ele fosse geralmente visto como uma fonte de medo para os humanos, Ares também era conhecido por conceder favores àqueles que ele se sentia dignos dele. Esses favoritos, geralmente grandes guerreiros, travavam suas batalhas com Ares ao seu lado. Ele foi associado com as Amazonas, a raça mítica de guerreiras. Dizia-se que as temíveis rainhas amazonas eram suas filhas. Uma dessas rainhas, Hipólita, possuía o cinto mágico e os pássaros flecheiros de Ares. Reivindicar este cinto da rainha guerreira foi um dos 12 trabalhos impossíveis atribuídos a Hércules. Uma rainha posterior, Pendesileia, lutou por seu pai como aliado do exército troiano. Quando ela foi morta por Aquiles, Zeus teve que impedir Ares de destruir o exército grego inteiramente em vingança. Cadmus teve que ganhar o favor do deus. Ele matou um dragão de água que o deus havia criado e passou 7 anos a serviço de Ares para expiar a morte do dragão. Embora Ares e Atena fossem divindades da guerra, eles representavam aspectos muito diferentes dela. O domínio de Atena era a sabedoria. Ela aconselhava estratégias cuidadosas e orientava os generais a fazer escolhas acertadas. Ares representava os aspectos mais brutais da guerra. Ele era impetuoso e violento, confiando mais na dominação física do que na inteligência e no planejamento. Os dois também diferiam nos tipos de batalhas em que se engajavam. Atena estava mais associada à justiça de uma causa, enquanto Ares adorava lutar por si mesmo. Eles também eram opostos em seu estilo de luta. Ares é geralmente retratado com uma lança, a arma padrão de um soldado grego. Atena é conhecida por seu escudo, representando mais defesa do que ataque. Ao contrário de sua meia-irmã, Ares não era conhecido por inventar as ferramentas de guerra e defesa. Uma lança ou espada básica era tudo o que ele precisava para lutar. Como resultado de seus diferentes papéis na guerra, a veneração das duas divindades era muito diferente na Grécia Antiga. Os líderes militares oravam a Atena por sua sabedoria em assuntos de guerra. Soldados regulares oravam a Ares por coragem e força nas batalhas que seus generais planejavam. Enquanto Ares compartilhava o domínio da guerra com Atena, eles representavam aspectos muito diferentes da mesma coisa. Por causa disso, eles também foram tratados de forma muito diferente. Nas histórias da Grécia, até os deuses desconfiavam de Ares. Na Ilíada de Homero, Zeus diz a Ares que o considera o mais odioso de todos os deuses.
Seu amor pela luta e pela violência não passava de problemas aos olhos do rei. Zeus era seu pai e por isso aguentou Ares. Mas o Senhor do Olimpo diz a Ares que se ele tivesse nascido de qualquer um dos outros deuses, ele o teria expulsado do Olimpo muito antes da Guerra de Troia. Ares aparece com menos frequência nos mitos do que outros deuses mais populares. Isso contrasta fortemente com Atena, que era frequentemente considerada a filha favorita de Zeus. Ela apareceu em uma variedade de mitos e era frequentemente associada a outros deuses e deusas do Olimpo. Além de sua mãe e sua esposa, poucos dos olímpicos pareciam ter desfrutado da companhia do deus da guerra. Essa ambivalência se estendeu também ao povo da Grécia. Ao contrário de muitos outros deuses, Ares tinha poucos grandes templos e poucos cultos oficiais. Ares representava algo que a maioria das pessoas queria evitar. Quando eles oravam ou faziam sacrifícios a ele, era na esperança de pacificá-lo para que ele não os visitasse. Os soldados rezavam a Ares antes de uma batalha, mas essa forma de veneração era muito diferente dos cultos mais organizados dos outros deuses. As orações a Ares não seguiam um calendário definido ou envolviam rituais complexos. A única exceção a isso foi em Esparta. Conhecida por sua cultura guerreira, a cidade-estado tinha Ares como deus patrono. Todos os aspectos da vida em Esparta giravam em torno do poderoso exército da cidade. Os meninos espartanos começaram a treinar para a vida militar muito cedo, saindo de casa com apenas 7 anos de idade. Os homens espartanos nascidos livres não tinham educação ou vocação além do exército. Para eles, Ares era um soldado modelo que exemplificava a resiliência e a força para a qual treinaram a vida inteira. Os espartanos reverenciavam Ares muito mais do que seus pares em outras regiões da Grécia, porque ele, mais do que Apolo ou Dionísio, representava os valores de sua cidade-estado. Fora de seus muros, os espartanos ergueram uma estátua de Ares acorrentado. Isso serviu como um lembrete de que o espírito militar do deus nunca deixaria a cidade. Caso contrário, no entanto, identificar estátuas de Ares é particularmente difícil. Seus principais atributos, seu capacete e lança, não fazem nada para distingui-lo de outros líderes e heróis. Muitas obras de arte da Grécia Antiga, incluindo esculturas e cerâmicas, retratam figuras semelhantes. Dizer que qualquer um deles é Ares, no entanto, é quase impossível sem uma inscrição que leva seu nome. Na escultura, o escudo de Ares ou qualquer um dos heróis seria criado a partir de um tipo de estoque sem padrão para identificar o portador. O capacete e a armadura que o deus normalmente usava na arte também não eram diferentes dos usados por qualquer soldado grego. Enquanto outros deuses tinham atributos que os tornavam imediatamente reconhecíveis, é quase impossível separar visualmente Ares de qualquer um dos heróis e figuras históricas que o seguiram. De fato, os heróis humanos da mitologia grega muitas vezes tinham mais atributos identificadores do que o deus. O resultado é um deus com muito menos evidências arqueológicas do que a maioria dos outros. Apenas um templo para Ares foi encontrado e poucas peças de arte podem ser consideradas definitivamente representações dele. Seu culto, como existia fora de Esparta, provavelmente se concentrava nas regiões do norte da Tessália e da Trácia. Esses são os lugares ligados a ele nas histórias escritas. Essas regiões, no entanto, representavam a marginal do mundo grego. As pessoas de lugares como a Ática mal consideravam as pessoas de lá como sendo gregas. Como resultado, existem menos relatos geográficos e culturais das regiões do norte em que Ares era adorado. Essas pessoas eram bárbaras nas mentes do povo grego mais central e não dignas de nota. Assim, embora tenhamos descrições contemporâneas de até mesmo santuários florestais no sul, não sabemos nada de quaisquer templos para Ares que possam ter sido construídos em sua terra natal na Trácia. Além de alguns inscritos que descrevem as orações oferecidas a ele, há poucas evidências da forma como Ares era adorado na Grécia Antiga. O maior templo de Ares que conhecemos foi erguido na Ágora de Atenas. No entanto, isso foi uma adição posterior. O templo havia sido transferido para aquela área na época de Augusto, o primeiro imperador romano. Naquela época, a Grécia já estava bem dentro da esfera de influência romana, e os deuses gregos haviam sido adotados pelo poder romano. Ares assumiu um significado muito diferente na mitologia romana. Em Roma, ele era conhecido como Marte. Os primeiros romanos, ao adotar o panteão grego, combinaram Ares com o deus local da agricultura e da paz. O resultado foi um deus com um conjunto muito diferente de virtudes e atributos. Marte romano representava o uso da guerra para trazer a paz. Ele era uma força de estabilidade e prosperidade, não pura destruição. Os romanos subjugaram seus inimigos locais no início de sua história. Então, ao contrário dos gregos, raramente enfrentaram guerras perto de casa.
Roma lutou contra inimigos estrangeiros para construir um império próspero, de modo que a destruição da guerra era geralmente muito distante da vida cotidiana dos cidadãos romanos. Em muitas partes do império, os militares tornaram-se uma verdadeira força de manutenção da paz. Uma vez que as populações locais foram subjugadas, uma presença militar contínua manteve a chance de uma futura rebelião baixa. Roma entrou na Pax Romana, um período em que a própria Roma e grande parte de seu território desfrutavam de paz. A luta foi amplamente relegada às fronteiras à medida que o império se expandia. A proeza militar do império trouxe riqueza, não sofrimento, pelo menos para o próprio povo de Roma. Marte passou a representar a identidade cultural romana. Ao contrário de seu antecessor, Marte tinha muitos templos e imagens identificáveis. Ele foi adorado muitas vezes por pessoas de todas as esferas da vida romana. Os romanos fizeram de Marte o pai de Rômulo e Remo, e este o ancestral do próprio povo romano. Augusto levou isso um pouco mais longe, incorporando-o ao culto imperial oficial como ancestral direto dos imperadores julianos. Marte e Vênus, o equivalente romano de Afrodite, ainda estavam ligados. Como mãe de Enéas, outro dos fundadores da República Romana e ancestral feminina dos Júlios, o caso que começou na mitologia grega fortaleceu a identidade cultural do povo romano. Marte dá seu nome a um planeta. Seu nome é a raiz da palavra marcial e do mês março. O grego Ares, que representava a brutalidade e o sofrimento dos constantes combates entre as cidades e estados, foi transformado em um deus que trouxe grande riqueza ao império que o venerava. Embora ele exemplificasse o ideal de um guerreiro que nunca vacilava e nunca se cansava, Ares não era o deus mais bem-sucedido em suas próprias atividades. Em lutas individuais, como aquelas com Apolo e Hefesto, ele foi derrotado em quase todos os contos registrados. Na Guerra de Troia, ele foi persuadido por Afrodite a se juntar a ela no apoio a Troia. A cidade caiu sob a astúcia e estratégias superiores de sua contraparte, Atena. Ele foi até superado por gigantes em lutas. Em uma lenda contada na Ilíada, os dois gigantes Aloídas conseguiram mantê-lo prisioneiro em uma urna por mais de 1 ano, até que Hermes veio em seu socorro. Embora as virtudes representadas por Ares fossem importantes na batalha, os gregos sabiam que a força e a coragem sozinhas raramente venciam uma guerra. Fora da guerra, Ares era mais um risco do que um benefício. Ares era um deus que era tido em baixa estima pelas pessoas que o adoravam. Em vez de uma figura inspiradora, ele representava uma verdade feia sobre a guerra e a violência. Qual a sua opinião a respeito de Ares? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like e se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima!